Oi, oi, amedrontados! Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Hoje vamos para essa história triste, caso de família. Sofri uma tentativa de homicídio, grávida de 6 meses. Depois descobri que foram meu filho e o meu marido os mandantes. Na época, eu tinha 46 anos, uma gravidez tardia e de risco. Era casada há 27 anos, meu filho 26 anos e o meu marido 49. A gravidez me pegou de surpresa. Fiquei preocupada, achei que a ausência da menstruação fosse a menopausa e descobri a gravidez já com 3 meses de gestação. Meu marido ficou estranho, me maltratava, dizia que não queria esse filho. Meu filho mais velho, na época, morava comigo. Uma noite descobri que os dois andavam mexendo com coisas erradas, roubo e tráficos. Então ameacei denunciá-lo à polícia. Um dia antes, tive um sonho. Minha mãe chorava muito e dizia para eu não ficar sozinha em casa. Ela dizia para eu ir embora e não falar para ninguém. Quando acordei, senti o cheiro do perfume dela. Minha mãe havia falecido em 2007, de infarto. Eu fiquei preocupada, bem preocupada, mas não imaginava o que estava por vir. Quando foi mais ou menos 11 horas da noite, um homem imenso invadiu a minha casa. Eu estava sozinha, pois meu filho e o meu marido haviam saído para fazer um trabalho e voltariam tarde. Esse homem me espancou com chutes, socos e com um fio de carregador de celular tentou me enforcar. Só parou porque achou que eu estava morta. Nisso, meu marido e meu filho chegaram em casa acompanhados de dois amigos, talvez para criar um álibi. Quando os dois amigos foram chamar ajuda, eles achando que eu estava morta, disseram um para o outro. A dona encrenca foi de rasto. O fulano disse que ela demorou para morrer. Escutei essas palavras do meu filho. Filho que criei com todo carinho, e com todo o amor, e com todo o cuidado. Quando o socorro chegou, me levaram ao hospital. Contei aos médicos o que aconteceu e eles chamaram os policiais. E os dois foram presos, junto com o homem que contrataram. Eu perdi o bebê. Naquele momento também gostaria de ter perdido a vida. Porque mais doloroso do que aqueles golpes foram as palavras ouvidas da boca de quem mais amei. Minha mãe pegou um vasinho de um túmulo no cemitério e morreu do mesmo jeito da dona do vaso. Ela, ia. Minha mãe tinha a mania de pegar tudo que envolvia plantas. Nossa casa parecia a floresta amazônica. Uma vez fomos visitar o túmulo dos meus avós, no dia de finados. Perto do túmulo deles tinha outro túmulo, novo. Era de uma senhora de 59 anos, que havia falecido atropelada por um ônibus quando saía do trabalho. Essa senhora teve as duas pernas arrancadas no acidente. Minha mãe viu um vasinho lindo azul, com umas flores brancas, que parecia margaridas. Este vaso estava caído do lado do túmulo dessa senhora. Minha mãe, ao invés de pegar do chão e devolver colocando em cima do túmulo, ela simplesmente levou o vaso para casa. Eu e minha tia brigamos com ela, mas ela não nos ouviu. Se passaram alguns dias e o clima na casa da minha mãe ficou muito pesado. O ar estava diferente, comida estragava, mesmo dentro da geladeira. E a casa que era quentinha, passou a ficar um gelo, como quando se abre a geladeira. Minha mãe vivia de mau humor. Isso durou uns 20 dias, após ela ter pego o vaso. Até que minha tia veio em casa e comentou: é culpa desse vaso que ela pegou. Até então, a gente nem tinha se tocado, mas ao invés dela levar o vaso de volta e pedir desculpas, minha mãe simplesmente o jogou no lixo. E ainda foi grossa com a senhora falecida, dizendo: toma, vaca, seu vaso. Minha mãe foi acompanhar meu pai no banco. Quando foram atravessar a rua, vinha um ônibus. Meu pai ficou na calçada e minha mãe correu para atravessar, achando que daria tempo, mas ela não conseguiu chegar do outro lado. O ônibus passou todo em cima dela. Foi tão feio que amputou as duas pernas da minha mãe e, pasme, no mesmo local que aquela senhora faleceu, apenas uns metros à frente. Pode ter sido coincidência. Pode ter sido, claro, mas nada me tira da cabeça que foi tudo por culpa da minha mãe ter levado aquele vaso para casa. Não se mexe e nem se pega coisas alheias. Fica a dica, né, para nós.
Minha sogra faleceu. Ela me odiava e no velório dela sentia um tapa no rosto. Minha sogra nunca me aceitou, dizia que eu era feia, pobre para o filho dela. Eles não eram ricos, mas ela se achava por ser funcionária pública, casada com um vereador. No dia que ela ficou doente, com câncer, mesmo na cama, me jogava pragas. Dizia que eu iria morrer 1000 vezes. Pior que ela, que iria sofrer o dobro. Eu sempre repreendia, pedia a Deus para afastar tudo de mal que ela me dizia. No dia do velório dela, levei meus 2 filhos para se despedir da avó. Quando me aproximei do caixão, senti um tapa tão forte que queimou meu rosto. Até levei a mão de tanta dor que senti. E desde então, essa parte do meu rosto fica formigando. Senti que ela estava me observando e não conseguia ficar mais sozinha à noite. Meu marido não sabe do tapa, mas falei a ele que sinto que a mãe dele fica atrás de mim, que nem assombração. Ele não acreditou em mim, mas eu sei que estou certa. Ixi, Deus me livre. Meu filho matou uma pessoa aos 11 anos de idade. Desde que nasceu, eu via uma sombra atrás dele. Sou mãe de 3 filhos. Meus 2 filhos mais velhos sempre foram muito educados, gentis e amorosos. Meu filho mais novo, desde pequeno, apresentava um comportamento muito estranho. Ele quase não falava com ninguém. Era extremamente inteligente e tinha um olhar perturbador. Ele matava animais, batia em outras crianças e isso parecia dar prazer a ele. Com apenas 11 anos de idade, junto com alguns adultos, ele assassinou um andarilho. Eu e o pai dele o entregamos à polícia. Ele ficou apenas 6 meses, apreendido. Voltou para casa pior, não com a gente de casa, mas com outras pessoas. A sombra que ficava atrás dele, desde pequeno, estava mais densa e mais alta. O levei a todos os lugares, igrejas, terreiros, e a sombra nunca saía de trás dele. Algumas pessoas disseram que eu era louca e que via coisas, mas não era verdade. A sombra existia e estava lá. Ele tratava o pai, os irmãos e eu muito bem. Era muito amável com a gente, mas confesso que tinha medo do meu próprio filho. Não dormia direito achando que ele faria algo com a gente. E com 20 anos ele participou de um estupro seguido de morte. Foi preso e se encontra detido até hoje. Fui visitá-lo apenas 2 vezes e a sombra continua lá presente, engrulhada nele. A sombra que o perseguiu desde pequeno a vida toda. A última vez que eu o vi, ele tinha cheiro de enxofre, com carne podre. Era um cheiro insuportável de morte. Sou a mãe de um assassino e posso afirmar para vocês que já nascem com esse tipo de psicopatia. Já nascem mal e não tem cura. Hoje não vou mais visitar meu filho, tenho medo do olhar dele. E escolhi seguir a vida e esquecer que sou mãe do mal. Nossa Senhora, forte, né, gente? Conheci meu ex em uma antiga rede social. 7 meses depois, ele se assumiu satanista. Abusou da minha filha de 2 anos e me forçou a assistir. Separada há 1 ano e meio e muito carente, resolvi conhecer alguém pelo antigo MSN. Então conheci esse ser que destruiu minha vida. Ele na época com 40 anos e eu com 39. Saímos por 5 meses. Conheci até a mãe dele. Como vi que estava tudo indo muito bem, o levei em casa para conhecer minha filha na época com 2 anos. Já estávamos juntos há 6 meses. E no mesmo dia que ele foi em casa, pegou uma mochila no carro. Tirou várias estatuetas de bode e um livro que ele dizia ser a Bíblia do Mal. Quando eu senti que tinha algo errado, fui até o telefone fixo que tinha na sala. Tentar chamar ajuda. Ele desconfiou que eu faria isso. Me amarrou com uma corda que ele também tinha na bolsa e colocou fita adesiva na minha boca. Minha filha estava dormindo na minha cama. Eu, chorando muito com medo dele fazer algo com ela, foi quando ele foi até o carro e voltou com um rato. Isso mesmo, um rato. Ele furou o rato, não sei com o que, e tomou o sangue todinho. Gente, que cena horrível. Minha TV era de tubo e pela tela vi a imagem da minha filha acordando e o meu medo aumentou. Então ele a pegou pelos cabelos e colocou ela na minha frente e abusou da minha filha, que chorava muito.
Eu, com toda a força do mundo, vendo aquilo acontecer com a minha bebê, consegui gritar socorro uma, duas vezes, que a fita adesiva, talvez pela saliva, acabou desgrudando da minha boca. Quando aquele homem olha para mim, o rosto dele estava deformado, como se algo tivesse possuído ele. Para minha sorte, meus vizinhos ouviram. Estava tendo futebol no campinho de frente à minha casa. Os rapazes invadiram a casa e o espancaram até a morte. Minha filha ficou alguns dias internada, mas graças a Deus se recuperou e hoje é uma moça linda. Eu nunca mais me relacionei com ninguém, peguei traumas. Não durmo direito, jamais imaginei passar por algo assim tão macabro na minha vida. Hoje moro no Brasil, mas na época do acontecimento morava no Uruguai a trabalho.